Fala pessoal, nesse vídeo vamos tratar diversos assuntos importantes. No dia de hoje o Ibovespa recuou 1,4%, uma queda realmente significativa. Seria isso um grande risco para o nosso patrimônio ou grandes oportunidades se colocam à frente do investidor de longo prazo? Vejam vocês que as ações do Banco Bradesco vinham tocando a casa dos R$ 13,15, já retornaram agora para a casa dos R$ 12, né? O que é um ponto de compra interessante, mas eu vou falar para vocês qual é o meu preço teto para aportes nessas ações do Bradesco. Outro ponto importante é que a Vale vem sofrendo bastante, pessoal. Diversas recomendações de venda, rebaixando o preço-alvo da ação, tudo isso vem culminando em uma queda abrupta na cotação da Vale. Vejam que recentemente o Bank of America rebaixou a recomendação da Vale, né? Reduzindo o preço-alvo de R$ 95 para R$ 62. Houve uma redução significativa aqui, mas muito cuidado. Para você que investe a longo prazo, o jogo é outro. E a melhor coisa para você é não dar tanto ouvidos ao mercado. E tudo isso eu vou explicar para vocês de maneira simples e didática. Lembrando que a nossa intenção é trazer conteúdo relevante para você tomar melhores decisões com seus investimentos. Se eu te ajudar, eu peço que você deixe sua inscrição e também um comentário para dizer se você acha que a Vale é uma grande oportunidade nos preços atuais. Como muitos de vocês sabem, um fator decisivo para uma forte retomada do índice Bovespa, sem dúvidas, são o corte de juros na economia americana. Vejam vocês que temos aqui a economia mais segura do mundo, com a taxa de juros bem elevada para os patamares americanos. Isso acaba sugando muito do capital no contexto global, né? Então, muitas vezes, o que o investidor quer é a segurança dos juros americanos, em detrimento de uma economia de terceiro mundo que tem algumas oportunidades sim, mas que também tem um risco muito maior. É claro que eu estou falando aqui da nossa bolsa. Então vejam que depois de um forte rally nos meses de novembro e dezembro, nós temos agora uma lateralização por parte da nossa bolsa, né? Então a bolsa anda caminhando entre os 125 mil e os 130 mil pontos. E vejam que isso é excelente para o investidor de longo prazo, porque o investidor está buscando sempre acumular excelentes ativos pagando preços descontados. Então, se o investidor estrangeiro entrar comprando forte bolsa, o que vai acontecer aqui, galera? Ele vai jogar o preço dos ativos para cima e nós, pequenos investidores, não vamos ter tanta margem de segurança para aportes, né? Agora, por falar em ações com bons níveis de qualidade que permanecem muito descontadas por aquilo que podem entregar, sem dúvida, uma das ações que seguem no meu radar para aportes são as ações do Banco Bradesco. Vejam vocês que estamos falando aqui de um banco que tem um sólido histórico de lucratividade, né? Então resiliência forte no crescimento dos lucros. O banco patinou nos últimos anos e uma grande crítica do mercado é que talvez ele tenha ficado para trás em termos de digitalização, né? Precisava ter investido mais em tecnologia, ser menos engessado, porém ele vem realizando todo um processo de reestruturação que eu acredito que pode dar muito certo para quem tiver paciência de carregar o banco a médio e longo prazo. Vejam vocês que o Bradescão detém algumas vantagens no mercado financeiro, né? A segunda maior operação de seguros da América Latina, ele tem participação relevante dentro de alguns ativos estratégicos, como é o caso da Bradespar, da Enalta e também da Cielo. Recentemente o banco pretende fechar o capital da Cielo para plugar esse serviço de adquirência às suas operações, né? Oferecendo ali exclusividade aos seus clientes. Então são pequenos movimentos que mostram para onde o banco está caminhando, né? Então a marca forte com presença em todo o território nacional e também com presença em outros países como Estados Unidos e México. Então vejam vocês que quando a gente olha aqui para os indicadores de valuation, nos parece um banco ainda muito descontado, né? Negociando a um PL de 9,8 vezes e um desconto de 20% sobre o seu patrimônio líquido. Pessoal, trazendo esses indicadores aqui para a nossa planilha de valuation do Clube de Membros, nós temos aqui um lucro por ação de R$ 1,30 nos últimos 12 meses para o Bradesco e o valor patrimonial de cada ação é R$ 15,62. Trabalhando aqui com um PL de 10,5 vezes, que é o PL histórico do banco, e o PVP histórico de 1,5 vezes, o valor justo das ações do Banco Bradesco seria algo na casa dos R$ 17,80, né? Então, hoje, o banco sendo negociado a R$ 12,80, teríamos uma margem de segurança aqui de quase 40% para aportes. Então me parece que o banco ainda está bastante descontado. Qual seria o preço ideal para aportes? Galera, se ele vier abaixo de R$ 12, eu provavelmente irei reforçar
a posição do Bradesco aqui na nossa carteira pública de investimentos. Não olhando para esse ano e nem para 2025, mas olhando para uma recuperação gradativa de um banco muito sólido no mercado financeiro nacional, né? Então quem olha para o Bradesco está olhando para um banco que pode pagar bons dividendos a médio e longo prazo. E além do Bradesco, uma outra ação que segue bastante penalizada pelo mercado são as ações da Vale. Pessoal, estamos falando de uma empresa que já foi negociada por R$ 110 a ação nos últimos anos. Então vejam que temos aqui uma queda abrupta. É claro que isso aqui se deve ao fato de estarmos falando de uma ação do setor de commodity, porém tem que lembrar também que a Vale desfruta de diversas vantagens competitivas de longo prazo, né? Estamos falando de uma empresa que entrega um minério com alta concentração de ferro, e o fato da empresa ter toda uma malha ferroviária estruturada às suas operações, isso gera um custo de produção muito baixo, principalmente se comparada a pares globais, né? Então quem olha para o curto prazo enxerga, obviamente, volatilidade, né? Mas quem olha para um ativo para carregar a longo prazo, né? Um ativo gerador de caixa e com vantagens competitivas claras, talvez possa fazer sentido comprar Vale abaixo dos R$ 60, que seria um bom ponto de entrada. Em contrapartida, nós temos todo o mercado rebaixando a recomendação para as ações da Vale, tanto o Bank of America, recentemente o BTG rebaixou também, e até mesmo o Itaú BBA, né? Devido à fraca dinâmica do preço do minério de ferro, muitos bancos e casas de análise vêm penalizando ativos como a Vale, porém a Vale continua com a forte geração de caixa, né? E muitos analistas apontam para um dividend yield na casa dos 11% no preço atual. Então, para quem olha para dividendos, a Vale continua sendo uma opção viável, né? Então, apesar de todo esse ruído relativo à inflação dos Estados Unidos, nós temos aqui o Ibovespa bastante volátil, que acaba abrindo algumas janelas de oportunidade interessantes, né? Agora, o investidor de longo prazo não pode ficar dando tanto ouvidos a esses noticiários do mercado, né? Mandando você vender, rebaixando recomendação de compra no ativo, a gente compra para carregar a longo prazo. Agora, um ponto muito importante para o investidor de longo prazo que quer ter uma boa performance é não ficar acompanhando tão de perto a evolução diária da carteira. Por quê, pessoal? Olha só que coisa interessante. Nesse estudo aqui da Economática, ela faz uma comparação entre o percentual dos retornos positivos versus o período. Então percebam que de 95 até 2024, 52% dos dias as ações fecharam no positivo e 48% dos dias elas fecharam no negativo. Então, se você passa diariamente acompanhando a cotação, você vai ter uma percepção de que a sua carteira não está saindo do lugar. Porém, quando a gente vai para o gráfico mensal, percebam que 59% dos meses as ações fecharam no positivo. Então já houve um avanço aqui. E quando a gente olha para a janela de tempo anual, 62% dos anos as ações fecharam no positivo. E agora veja como é importante para o pequeno investidor não ficar tão vidrado em cotação de ativo, né? A cotação serve como um termômetro para você saber se aquele ativo está descontado frente aos seus múltiplos e frente aos resultados que vem entregando. Então, conforme a cotação vai caindo, você entende o fundamento da empresa, você vai acumulando o número de ações e olhando para o longo prazo, porque o nosso foco, pessoal, não é tanto a evolução patrimonial que vai acabar acontecendo ao longo dos anos, né? Mas principalmente a acumular um fluxo de renda crescente, né? Então você vai comprando mais ações, e o pequeno investidor que aproveita esse estresse do mercado para acumular número de ações tende a ser muito bem remunerado a longo prazo, porque carregando a longo prazo você tem várias forças agindo sobre o seu patrimônio. A primeira delas é o crescimento no lucro das empresas. Vejam aqui o exemplo da SLC Agrícola. Galera, quem comprou a LC lá em 2019 tinha uma empresa que lucrava 311 milhões por ano. Porém, quem carregou as ações até o ano de 2022 teve aqui uma empresa lucrando 1,2 bilhões, né? Então quadruplicou o lucro líquido da ação. E nessa esteira a renda passiva cresceu de maneira vertiginosa, né? Então aqui temos uma grande força impulsionando o crescimento dos seus proventos. E a outra força é você reforçando os aportes, né? Utilizando os dividendos recebidos para aumentar a posição em excelentes ativos, e tudo isso faz a sua bola de neve crescer mais e mais ao longo do tempo. Por isso que é muito importante que você não venda os seus ativos, né? Você vai ser remunerado a partir do momento que a empresa vai prosperando a longo prazo, né? É importante você criar essa mentalidade de sócio, porque através dela você vai construir grandes patrimônios investindo em bolsa de valores. Para você que curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, a sua inscrição e compartilha ele lá no seu grupo do WhatsApp, que você me ajuda demais. E até o próximo vídeo.